a gente ouvir a Escritura, porque com ela nós aprendemos. Se nós aprendemos com as pessoas e com o mundo, quanto mais podemos aprender com a palavra de Deus. Por isso que é importante a gente ouvir aquilo que vem da Escritura, porque a Escritura é Deus se comunicando conosco. É Deus falando com você e comigo através da Sagrada Escritura. E por quê? Porque a Sagrada Escritura é a carta escrita que Deus escreveu a cada um de nós. Por isso nós são palavras de Deus, então elas podem assim ser luz. Por isso no canto a gente fala: tua palavra, Senhor, é luz para a minha vida. Tua palavra ilumina a minha vida e o meu caminhar. Toda a nossa vida cristã, do nascer ao morrer, ela deveria ser sempre um caminhar iluminado pela luz da palavra de Deus. Então vamos ver hoje quais são os ensinamentos que a palavra de Deus tem a nos dizer nesse terceiro domingo da Quaresma. 2 grandes ensinamentos, para nós resumirmos assim. O primeiro diz respeito à lei de Deus, os 10 mandamentos, que Deus deu a Moisés, que foi escolhido para conduzir o povo escravo, né? E esse povo que vai ser conduzido por Moisés rumo a uma terra prometida, como condição, a aliança que Deus faz com o povo, diz: vocês não devem ter outros deuses, serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. E ali eles recebem os mandamentos. Veja que o nosso caminhar precisa ser sempre orientado pela luz de Deus, pela palavra de Deus, não é um caminhar por caminhar. Os pagãos que vivem apenas assim, sem uma lei e um preceito. Nós seguimos a lei de Deus, os mandamentos são caminhos seguros de salvação. Então dá a Moisés e pede que passe ao povo, para que eles conheçam e coloquem em prática os 10 mandamentos, porque é vivendo a lei de Deus, os mandamentos de Deus, que eles vão caminhar rumo à terra prometida, mas também rumo à salvação. Então vale a pena a gente, você que é pai e mãe, procurar lembrar também os 10 mandamentos, ensinar para os filhos, né? Talvez a catequese mais bonita que vocês podem fazer, ensinar a rezar, ensinar a amar as coisas de Deus. Nós vamos ver no Evangelho Jesus: o zelo pela casa de Deus me consome, né? Então na primeira leitura seria isso, né? Será que nós observamos, nós conhecemos? Aqui diz o primeiro mandamento, os 3 primeiros mandamentos diz respeito a Deus, é a nossa relação eu e Deus, e os outros é eu e o próximo. E já começa a amar a Deus sobre todas as coisas. Será que Deus de fato é prioridade na minha vida? Será que eu oriento todas as coisas a partir de Deus, ou às vezes eu inverto, faço como no Evangelho, eu uso Deus para os meus interesses, minhas necessidades e meus caprichos? Interrogação. Primeiro mandamento, não vamos falar dos 10, né? Senão vai ficar até amanhã, mas os 3 primeiros: amar a Deus, não usar o nome de Deus em falso, em vão. Quantas pessoas, brincadeiras, piadas, usando o nome de Deus, usando as coisas de Deus. Diz: Deus não deixará impune quem pronunciará seu nome em vão. Não pronunciará o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará sem castigo todo aquele que pronuncia o seu nome em vão. Quantas vezes eu ouço, vocês também, piadas, e a gente dá risada e leva para frente com as coisas de Deus, não só o nome de Deus, mas tudo aquilo que diz respeito à igreja, o Papa, os bispos, os sacerdotes, a liturgia da igreja. A gente faz piadinha, brincadeira. Não é isso que Deus pede de nós. E os demais mandamentos que todos nós conhecemos.
Então aqui é o primeiro ensinamento, a lei de Deus, os mandamentos que devem orientar a nossa vida. Depois um outro fato bastante curioso agora, Jesus vai no templo. Muitas vezes nós temos uma ideia muito adocicada de Jesus, né? Um Deus muito light, um Jesus bonzinho. Ele é um Deus severo, um Deus justo, exigente. Não é a primeira vez que Jesus escandaliza, né? Por quê? Porque a gente tem uma ideia de um Deus muito adocicado, de um Jesus muito adocicado. Ele vai ao templo, coisa que ele fazia com frequência. Jesus ia ao templo como nós vamos ao templo. Aqui o templo é a igreja, a estrutura física, porque depois no final ele vai falar que além do templo e igreja existe outro templo que é o corpo, mas nós já vamos chegar lá. E quando ele chega no templo, na igreja, se depara com uma situação atípica. O templo, a igreja, o lugar que deveria ser o lugar do encontro do homem com Deus e de Deus com o homem. Ali no templo, ele vê que tem, vamos ver aqui, né? Jesus subiu a Jerusalém no templo e olha o que ele encontra dentro do templo. Vendedores de bois, ovelhas, pombas, os cambistas que trocavam a moeda romana pela moeda do templo e colocavam juros exorbitantes. Vocês vão entendendo já por que Jesus não era bem quisto entre os mestres da lei, porque ele denunciou todo um sistema hipócrita. Todo aquele que coloca às claras a hipocrisia vai ser sempre perseguido. Foi assim com Jesus, imagine, né? Cambistas que estavam ali sentados. Atenção, você que tem uma ideia de um Jesus muito light, bastante açucarado, fez um chicote de cordas, acho que até gaúcho era, viu? E expulsou todos do templo. Por que será que ele expulsou do templo? Se ele estivesse no templo rezando, como nós estamos aqui, com certeza ele não ia expulsar eles do templo. Deve ter uma razão, deve ter um motivo, uma causa justa para Jesus tomar uma decisão. A ira de Jesus, ele estava bravo. Deve ter um porquê. Porque ele encontrou no templo pessoas que haviam transformado o templo numa casa de negócio, vendendo coisas, né? E aqui diz, fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas, bois, espalhou as moedas dos cambistas, até cambistas, derrubou suas mesas e disse a todos que ali estavam: tirai tudo isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Numa outra passagem, a original diz: vocês transformaram o templo num covil de ladrões. Jesus está falando para as pessoas do templo, lá para os mestres da lei, os fariseus. O povo ia com humildade, muitas pessoas não conseguiam oferecer os sacrifícios, que era bois, cabritos, ovelhas. A pomba era o mais simples, né? Para aquele pobrezinho, né? Mas eles colocavam, porque tinha aquela ideia que Deus se agradava com esse sacrifício. Por isso que numa passagem, lembra quando diz, não são esses sacrifícios que eu quero. Os sacrifícios que vocês me oferecem não me agrada. Não me alegro com a fumaça do touro, nem com a gordura dele que sobe ao céu. Rasgai o coração de vocês. Eu quero é o coração de vocês, não a pomba, nem o cabrito, nem o bode, nem o bezerro, sei lá o que. Não é este sacrifício que eu quero. Claro que Jesus falando isso para o templo, que vendiam essas coisas, com certeza ele não ficou muito amiguinho daquelas pessoas. E já começaram a tramar a morte de Jesus. Viu como aqui é as coisas, né? Então Jesus aqui mostra, aqui vem o segundo ensinamento, o zelo pelo templo.
E os discípulos, quando viram que Jesus fez o que fez, eles entenderam a escritura que diz: o zelo pela tua casa me devora, me consome. Aquilo que o padre sempre fala, nós temos que ter um grande amor pela igreja, a estrutura templo. Por quê? Porque ela é a casa de Deus. O templo é a morada de Deus. Deus habita nesse templo. Se ele expulsou os vendilhões do templo, ele expulsou não porque eles estavam rezando, expulsou os cambistas, não foi o povo que ele expulsou, foram as autoridades do templo, foram as pessoas que estavam enganando aqueles que iam ao templo, foram esses que Jesus fez um chicote. E eu dizia que se ele voltasse hoje, não sei onde ele ia achar corda para fazer tanto chicote. Quanto mercado religioso que a gente vê por aí, né? Vocês que assistem televisão, eu quase não assisto, né? Tem gente vendendo até semente de feijão aí a preço de ouro, que se a pessoa comprar aquela semente de feijão, vai dar toalhinha molhada do suor do fulano, que vai curar câncer, AIDS. Vocês acreditam? Pois é. As coisas não mudaram muito, né? Por isso que o padre falou, se ele voltasse hoje, a gente ia ter que ver aonde achar tanta corda para fazer tanto chicote, porque ia precisar de bastante chicote. Então aqui, meus irmãos e irmãs, por isso que o zelo, como Jesus teve zelo, e zelo o que é? Zelo é cuidado. Como você zela pela tua casa, você tem capricho, zela pelo teu quintal, não é assim? Você tem zelo pelo lugar onde... Pelas coisas de Deus também nós temos que ter zelo. Zelo pela igreja, zelo pela liturgia, né? Zelo por tudo aquilo que diz respeito à vida da igreja. E outro ensinamento também que Jesus fala, quando Jesus faz isso, os mestres da lei, eles ficam incomodados. Aí questionam a Jesus dizendo... Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal você nos mostra para agir assim? Quem pensa que tu és? Ó a ousadia deles. Questionaram Jesus: você acha que você é quem? Para fazer o que você está fazendo? Que sinal você nos dá? E aí Jesus responde: destruí esse templo, e em 3 dias eu reconstruirei. Aí eles ficam furiosos, e dizem: 46 anos foram precisos para construir esse templo, e você vai levantar ele em 3 dias? Só que Jesus estava falando de qual templo? Do seu templo. Aí diz aqui, mas quando Jesus estava falando do templo, estava falando do templo do seu corpo. E quando ele ressuscitou, depois de 3 dias, os discípulos lembraram daquilo que ele havia dito e acreditaram nele e na escritura. E aqui vem um outro ensinamento. Existe o templo, igreja, morada de Deus, que nós devemos ter zelo, amor e cuidado por tudo aquilo que diz respeito à vida interna da igreja, todo o templo. Mas existe um outro templo. Jesus aqui falou também do templo corpo. E São Paulo, na teologia, que tem a teologia do corpo, ele fala: vós sois templo de Deus, nos vossos corpos Deus habita. Nós somos morada de Deus, assim como Deus habita no templo, na igreja, no sacrário, Deus também habita no coração de cada um de nós. E aqui vem o segundo ensinamento, que não basta apenas respeitar o templo, é importante, o zelo pela casa me consome. Jesus expulsou, a palavra é expulsou, mas ao mesmo tempo Jesus fala que é também preciso ter cuidado, amor para com o corpo, zelo, cuidado pela pessoa, porque esses mestres da lei, eles falavam das pessoas de uma maneira brilhante, coisa mais linda do mundo, melhor que o padre Leonor, 1000 vezes melhor. Só que depois, quando saía da igreja, eles exploravam os órfãos, as viúvas, os doentes, os pobres. Está vendo? O nome disso, Jesus falou, isso chama hipocrisia, por isso que chama eles de hipócrita. E mais uma vez eles ficam
furiosos com Jesus. Nós vamos ter que dar um jeito nesse cara, porque está atrapalhando nossos negócios, nossos interesses. E foi o que fizeram. Então, meus irmãos e irmãs, vamos pedir a Deus que nós tenhamos um amor a Deus, os mandamentos, amá-lo sobre tudo e todos. Primeiro ensinamento. Colocar Deus como prioridade da nossa vida. Orientar a nossa vida a partir dele e tendo ele como centro, o eixo onde gira tudo. E a partir dele, com ele e não sem ele, a gente vai orientando a nossa vida. É isso, esse é o primeiro grande ensinamento. E o segundo, o amor, o zelo, o cuidado pelo templo. E aqui vamos entender templo em dois sentidos. O templo, a estrutura, a igreja, a sua liturgia, a liturgia da igreja, e não a liturgia invenção humana. A igreja tem uma maneira de celebrar essa igreja, e é esse modo que nós devemos, ela já tem uma riqueza, é só aplicar. Cuidado com certas criatividades, onde o divino desaparece e aparece o humano. Nunca foi isso, sim. A igreja já tem a sua riqueza na sua liturgia, é só celebrar da maneira como a igreja pede. Certo? Então, o zelo pelo templo, mas também Jesus disse, destruir esse templo, Jesus está falando do seu corpo, e em 3 dias eu vou reerguer, reconstruir. Nós somos templo de Deus, por isso que temos que amar a Deus e ao próximo. Lembra? Jesus resumiu todos os mandamentos, lei dos mestres da lei, que era mais de 600, quase uma multidão que nem eles, Jesus mandou jogar tudo fora, resumiu em 2, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e o segundo qual que é? Amarás quem? E o outro, que é semelhante a esse? Pelo amor de Deus, gente. Amar a Deus sobre todas as coisas, é o primeiro mandamento. Jesus resumiu tudo. E o segundo? Ah, bom. Se vocês não... Daí o padre, eu ia largar até o ministério. Eu ia lá largar até a minha túnica, né? Isso mesmo. Amar a Deus e ao próximo. Jesus vai dizer assim, é mentiroso todo aquele que diz que ama a Deus que não vê e despreza o seu próximo que vê. É mentiroso. Todo aquele que diz que ama a Deus que não vê e despreza o irmão que vê e às vezes até convive, vive junto ou está, é mentiroso, a verdade não está nele. Jesus falou isso. Então, você viu que Jesus não é tão assim açucarado como muitos pensam? Não é tão açucarado não. Ele diz o que tem que ser dito. Sempre foi assim. Por isso que ele carregou a cruz, por isso que ele foi perseguido, caluniado, injuriado, porque ele era mais sal do que açúcar. É que às vezes a gente faz uma ideia de um Deus muito fitness, né? Muito light, né? O mundo que a gente vive é bastante açúcar, né? Muito açucarado. E tinha açúcar também, viu? Mas fazia dosagem. Quando era preciso ser dócil, mas quando precisava... Hoje ele desceu o chicote, desceu a lenha. Rapaz, já pensou? Nossa, às vezes o padre está bravo. Se Jesus foi assim, o padre Leonor, então, que está longe dele, imagine, né? Mas ele fez o que fez porque tinha uma causa. Tinha uma razão para fazer o que ele fez, senão não teria feito. Não é assim? Sempre há uma reação, é porque tem uma ação. Se você coloca o dedo no fogo, por que você fez esse gesto? Porque o fogo queimou o teu dedo, senão você não faria. Tem uma causa que provoca, não é assim? É assim. Se a pessoa reage de uma forma, é porque tem alguma coisa. Quando o nosso corpo está doente, ele dá sinais.
A gente começa a sentir algumas coisas, então é sinal que o corpo reage a alguma coisa que está lá incomodando. Assim também é na nossa vida. Então vamos pedir ao Senhor hoje que nós possamos colocar em prática todos esses lindos e belos ensinamentos que Ele dá a todos nós. Louvado seja nosso Senhor.